Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também transmitindo simultaneamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja a partir de agora com o programa pelo WhatsApp, é o 973350038, mais uma vez, 973350038, e não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala nas redes sociais. Hoje é quarta-feira, aqui o espaço dedicado para falar de saúde, de bem-estar, de comportamento. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados para essa conversa. Primeiramente, a doutora Lídia Zitinski Moura, cardiologista, professora da PUC do Paraná. Seja bem-vinda, doutora Lídia. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Obrigada pelo convite. É uma honra para participar do programa. Obrigado por aceitar esse convite para essa nossa conversa. Também com a gente a doutora Paula Voltarelli, dermatologista, assessora médica do Departamento Científico da FQM Melhora, que é a divisão do grupo, é uma divisão do grupo FQM. Seja bem-vinda, doutora Paula, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Dando sequência aqui à nossa apresentação, a Thaís Mugani, esteticista, cosmetóloga, CEO da Slim Center. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. E também com a gente, fechando aqui a nossa bancada de médicos, de especialistas, para falar de saúde e de bem-estar, o Dr. Maurício Bruschini Rodrigues Neto, urologista. Tudo bem, doutor Maurício? Seja bem-vindo. Tudo bem, Mauro. Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero poder ajudar os nossos ouvintes a tirar suas dúvidas. Vamos lá, vamos aqui ao nosso primeiro tema. Claro, não poderia ser diferente. Pandemia é o assunto. O mundo registrou um novo recorde de casos de Covid-19, com quase 2 milhões na semana passada, ou na semana entre 14 e 20 de setembro, e todas as regiões do mundo, com exceção da África, registraram esse aumento de contágios. Apesar da queda no número de óbitos, a situação preocupa pelo medo de uma segunda onda, que pode ser ainda mais mortal. E, por outro lado, os jornais de hoje trazem a notícia do avanço da vacina do laboratório Janssen, que iniciará a fase 3, com testes em 60 mil pessoas, inclusive aqui no Brasil. E ao contrário da maior parte das outras, a vacina da Janssen é de dose única, é um fator que pode facilitar a distribuição e a eficiência. Doutora Lídia, eu começo esse assunto com você. Essa já é a quarta, a gente tem a de Oxford, a gente tem a da chinesa Sinovac, da Sinovac, do laboratório, né? E da BioNTech Pfizer. O que a gente pode agora esperar desta novidade, que é uma vacina belga, né, da Johnson & Johnson? Na verdade, eu acho que de todas as vacinas, a nossa preocupação é efetivamente a manutenção da imunidade, primeiro a aquisição da imunidade efetiva contra o vírus e a manutenção dela a longo prazo. Eu acho que elas variam entre elas, inclusive em termos de composição. Nós temos algumas inovações nas vacinas, nós tivemos esses boatos de mutação genética das pessoas na internet esses dias, mas é importante dizer, nós saímos do zero para a produção das vacinas para coronavírus. O vírus H1N1, nós tínhamos um substrato dos outros vírus para essa, digamos assim, para fundamentar as novas vacinas. No caso do corona, nós tivemos que praticamente sair do zero por conta do tempo que o corona já não circulava no mundo, e efetivamente o que nós podemos esperar é que essas vacinas, eu não sei se ser dose única é talvez a nossa grande questão, mas sim a manutenção de imunidade de longo prazo. Nós temos alguns relatos de pessoas que estão se recontaminando com o corona, ou seja, a aquisição da doença previamente, em alguns casos, graças a Deus, são muito poucos, isso corresponde a 2, 3% da população geral que já adquiriu o corona, mas enfim, eu acho que a grande expectativa é o quanto elas são eficazes e eficientes na manutenção dessa imunidade de longo prazo. Doutor Maurício, compartilha da avaliação da doutora Lídia? Sim, é verdade, o número de casos tem subido e, apesar disso, a mortalidade tem caído, ou seja, é uma doença nova, os médicos estão aprendendo a lidar com ela, com isso a gente consegue reduzir a mortalidade
Enquanto isso, vai se desenvolvendo as vacinas, né? Que já começaram os testes, apesar de serem coisas mais rápidas do que o habitual para se criar uma vacina, eu acredito que a gente vai conseguir bom resultado aí até o fim do ano. E essa vacina mais nova da Janssen, que vão começar os testes, parece que vai facilitar, porque o problema sempre de uma vacina é a distribuição da vacina, né, no país, que é um país muito grande, e a aplicação, né? Tem que treinar muita gente para aplicar essas vacinas. Então, isso acho que uma dose única vai facilitar muito. O grande desafio na hora que tudo estiver pronto para aplicação também é a definição dos grupos prioritários, né? Sim, com certeza. Acho que grupos de risco e os profissionais de saúde, né, são as pessoas que lidam e que correm mais risco, e os idosos e portadores de outras doenças que se caracterizam como grupo de risco. Acho que isso é a prioridade e depois começar para a população em geral, né? Isso é importante. E essa correria que está havendo, claro, todo mundo tem pressa, todo mundo quer o mais rápido possível uma vacina, mas é preciso dar o tempo que a ciência necessita para isso. E fala-se que uma vacina demora até 10 anos, e a gente não vai poder esperar tudo isso. Essa necessidade de correria, até por disputas entre os próprios laboratórios, questões políticas também envolvidas, né? Quais são as implicações que isso pode trazer? Então, na verdade, está se fazendo a vacina mais rápida que já foi feita, né? Então, com isso, eu acho que, por exemplo, essa vacina russa, ela foi feita só a fase 2, né? Foi publicado no Lancet, eles testaram praticamente 80 pacientes e já partiram para produção e aplicação, ou seja, faltou a fase 3. É uma população muito pequena para você saber se não vai ter efeitos colaterais. Então, acho que a gente tem que seguir as normas científicas e mesmo que demore um pouco mais, para a população não correr risco, né? Você escapa de uma doença e corre o risco de ter efeitos colaterais da vacina. Isso não se justifica. Doutora Paula, a sua avaliação sobre essa novidade, a vacina da Janssen? Eu concordo com os meus colegas. Eu acho que o mais importante, lógico que se a vacina que for dose única, né, vier com segurança, ela facilita bastante, né, para a gente conseguir atingir uma maior população, para não ter as segundas doses, mas todos os testes clínicos, eles exigem um certo tempo, né, as pessoas às vezes têm pressa e ficam pressionando. Eu acho que existe investimento de todas as áreas, todo mundo tem interesse em que essa vacina saia o mais rápido possível, mas eu acho que o mais importante é a gente ter segurança, e a hora que sair, realmente a gente vai ter que priorizar os grupos de risco, os profissionais de saúde. Vamos torcer aí, de repente, se a gente consegue até o final do ano ter um bom avanço, para de repente no começo do ano que vem começar a vacinar, né? Thaís, o seu olhar sobre essa nova situação, novos casos, menos mortes, mais casos e menos mortes, e a vacina, mais uma para a gente esperar aqui, né, na expectativa de que tudo corra bem. Sim, eu tenho percebido isso aqui na clínica, por exemplo, né? Muitas clientes que estavam para retomar estão com Covid. Eu percebo que houve realmente, está havendo esse aumento. E a nossa expectativa é justamente o que os colegas falarem, trazer segurança. Eu acho que tem muitas pessoas ainda inseguras com a questão da vacina, se vai funcionar, se realmente a gente vai ficar imune. E a questão do acesso também, né? As comunidades, os lugares de menos acessos, os profissionais da saúde. Eu acho que deve ter uma organização para que seja muito bem feita essa vacinação e que todos tenham acesso a ela. 12:09, você está na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Esse é o programa Gente que Fala. Estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Mais um tema aqui para a nossa análise. Hoje falando de saúde e de bem-estar, a insuficiência cardíaca é uma doença que atinge cerca de 3 milhões de brasileiros, causando repetidas internações dos pacientes. E apesar da sua gravidade e riscos, é possível sim viver uma vida normal com ela, desde que se faça o tratamento adequado. E por isso a campanha Perto do Coração pretende mostrar aos pacientes que a insuficiência não deve impedi-los de fazer o que gostam. A campanha marca também o Setembro Vermelho, é o mês dedicado ao alerta para as doenças cardiovasculares, conectado ao Dia Mundial do Coração. Logo mais, 29 de setembro, está chegando. Doutora Lídia, eu abri aqui dizendo que são 3 milhões de brasileiros com insuficiência cardíaca,
todo esse contingente sabe que é um insuficiente cardíaco? Então, é importante dizer, insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome, enfim, ela tem uma série de sinais e sintomas, mas ela, em geral, aparece como uma fase mais avançada de outras doenças. Então, são pacientes que, por exemplo, tiveram infarto ou têm doença coronariana e nos quais o músculo cardíaco começa a adoecer e perder função. Nós temos algumas valvopatias, nós temos, enfim, o pós-Covid, já que nós começamos falando de pós-Covid, nós estamos imaginando que alguns pacientes, na verdade, estamos imaginando, não, nós estamos vendo nos estudos mais recentes que alguns pacientes saíram da Covid com insuficiência cardíaca. Ela é basicamente uma disfunção do músculo cardíaco, tanto para a parte de contração quanto para a parte de relaxamento, e essa parte de relaxamento é mais em idosos. Então, assim, o diagnóstico, ele em geral, quando ele vem na sequência dessas doenças, ele é um pouco mais fácil, o médico basicamente faz esse diagnóstico conversando e examinando o paciente. O diagnóstico em pacientes idosos dessa outra disfunção é um pouco mais complicado. Então, realmente, nós temos muitos pacientes, em especial nesse grupo de idosos com disfunção de relaxamento, que não tem ideia que tem insuficiência cardíaca. Mas eu acho que a grande maioria dos pacientes, ela já deve estar, de alguma maneira, em avaliação para isso. Mas, sendo bem honesta, mais do que talvez a questão de saber ou não, a grande maioria dos pacientes, isso não é só no Brasil, isso é mundial, estão digamos assim, com um subtratamento. Nós não temos uma eficiência de tratamento reconhecida nos países, não porque os estudos não apontam para isso, mas nós temos uma certa morosidade e uma certa inércia no tratamento. E essa campanha até da Novartis, ela vem para isso, porque ela vem para dizer que se você tiver um paciente muito bem tratado, mesmo nos casos que são moderados, você consegue ter uma vida relativamente normal, tanto que ela vem com apelo de dança, ela vem com apelo de mobilidade, que é uma coisa que para quem é cardiopata sempre você vê descolado, né? Quem é cardiopata é para estar deitado. E não, e realmente hoje os pacientes estão muito melhor, a qualidade de vida deles melhorou muito, mas é importante dizer, isso está relacionado a um bom tratamento. Quando você fala em subtratamento, doutora Lídia, é falta de acesso? Depende do teu contexto. Eu tenho, assim, isso não é, importante dizer, isso não é exclusivo do Brasil, nós não estamos à frente de ninguém nessa questão de subtratamento. Na verdade, nós temos uma grande quantidade de medicamentos para serem colocados ao mesmo tempo. São no mínimo 4 medicamentos para que esse paciente utilize ao mesmo tempo. Então, eu tenho desde uma questão de, às vezes, o paciente ser subestimado em sua doença e essas medicações não serem colocadas efetivamente, até mesmo alguns medicamentos que precisam ter a sua dose titulada, ou seja, você precisa usar doses cada vez maiores, existe uma certa inércia, inclusive, na progressão desse tratamento. Então, esse é o primeiro ponto, isso é muito mais decorrente dessa questão de subestimar a doença, e isso acontece desde da parte médica, até mesmo a parte do próprio paciente explicar os seus sintomas de forma adequada, e isso é um fenômeno mundial. Aqui no Brasil nós temos um contexto diferente, que são os doentes do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele tem uma variabilidade de apresentação em território nacional. Nós temos algumas localidades que permitem o acesso a praticamente toda a cesta básica de medicamentos, e nós temos algumas localidades que não têm esse acesso de forma adequada. Então, nós somos um país continental, então nós temos disparidades, inclusive, na oferta do sistema de saúde. Eu sou de Curitiba, a brincadeira é que, na verdade, eu moro num outro país aqui, porque a minha cesta básica aqui em Curitiba, ela é, além da básica, ela é uma básica muito complementada. Então, realmente, a gente tem um acesso para os nossos pacientes melhor. Mas, sim, os pacientes do SUS têm dificuldade de acesso a boa parte dos medicamentos, inclusive aos mais novos. É evidente, é óbvio que o cardiopata tem que fazer uma visita mais regular ao médico, procurar o cardiologista com uma frequência maior do que aqueles que não têm problema, que não são cardiopatas. Agora, existem aqueles pacientes cardiopatas que somem do consultório, vão lá uma vez, sabem que tem o problema e nunca mais, quando volta é porque já teve uma complicação. Qual é o recado, qual é a mensagem, uma vez que estamos aí no Setembro Vermelho e bem perto do Dia Mundial do Coração, dia 29. Eu acho que, sim, alguns pacientes somem porque subestimam efetivamente a sua própria doença, né? Imagino que o fato dele ter iniciado o tratamento é basicamente o que precisa ser feito e que ele não tem mais nada para fazer. Eu tenho pacientes que desaparecem por piora da doença, isso é uma coisa bem ruim.
É importante, de alguma maneira, se manter com o vínculo médico. E nesse momento de Covid, nós tivemos um fenômeno que foram doentes que pioraram do seu estado clínico em casa e que, por conta da Covid, entenderam que não deveriam procurar o hospital, o médico, enfim. E nós tivemos, nesse momento, principalmente nos primeiros meses de pandemia, um aumento da morte cardiovascular, morte súbita domiciliar e um aumento das complicações cardiovasculares domiciliares. Os pacientes chegavam para nós no hospital realmente muito mais graves, muito mais descompensados, às vezes pós-infarto, 7 dias, que era uma coisa que antes nós já tínhamos minimizado. Então, os doentes às vezes somem, às vezes nesse momento por medo, às vezes por pouco conhecimento da doença e até um certo processo de negação. Mas como insuficiência cardíaca dá muita falta de ar, é difícil que o paciente desapareça. É diferente de hipertensão, diabetes e outras patologias, em que o doente tem poucos sintomas e ele consegue subestimar a doença. Insuficiência cardíaca não permite essa questão de subestimar a doença. Doutor Maurício, é comum aí no seu consultório de urologia aparecer um cardiopata que não sabe que é cardiopata, aí na sua análise inicial e nos exames pedidos, né? Você descobrir e apresentar esse diagnóstico para o paciente, ele não saber? Na verdade, um dos sintomas iniciais da cardiopatia pode ser uma disfunção erétil. Então, muitos pacientes que têm disfunção erétil, na verdade, o que está por trás disso é uma cardiopatia, um problema cardiológico e vai se manifestar assim. Então, a gente acaba pedindo vários exames e se desconfia que tem alguma coisa errada, encaminha para o cardiologista. Outras alterações metabólicas também podem mascarar essa parte de disfunção sexual. Então, o paciente cardiopata pode se apresentar de várias formas, inclusive no urologista reclamando de disfunção erétil. Doutora Paula, e no seu consultório também pode aparecer algum paciente cardiopata que na sua análise você acaba descobrindo? A gente normalmente tem alguns pacientes, como a gente acaba tendo um contato muito próximo, né, pacientes que a gente atende durante muitos anos, e alguns pacientes, bem o que a doutora Lídia falou, as pessoas subestimam um pouco, né? Então, às vezes vai no cardiologista, teve uma orientação e a pessoa não entendeu que isso é crônico e que vai exigir um tratamento. E aí, às vezes, está tratando aqui comigo por uma questão dermatológica, uma alergia ou até um procedimento estético, daí vem queixar de alguma coisa e aí você vai perguntar um pouco como é que está o resto da saúde da pessoa, né? E a pessoa, às vezes, não está tratando. Né? Eu tomo um remédio X ou parei de tomar porque achei que dava para parar de tomar, né? A gente acaba reencaminhando para o colega, né? Eu fiz essa pergunta, doutora Paula, porque quando a gente vai fazer algum procedimento, sempre tem aquela entrevista, né? E a gente tem que apresentar os remédios que tomamos, os problemas de saúde que temos, enfim. E os procedimentos em consultório na dermatologia são muito comuns, né? Então, quer dizer, o paciente tem que prestar essas informações todas até para saber dos riscos, porque um simples procedimento pode não ser um simples procedimento. Para quem é cardiopata. Normalmente para fazer qualquer procedimento cirúrgico ou estético, né, mesmo em consultório, que são procedimentos menores, a gente faz uma anamnese e ele tem que sim preencher uma ficha dizendo todos os remédios que toma, em que médico que acompanha, quais cirurgias já fez. E muitas vezes eles perguntam, tem algum problema de saúde? Não, mas aí põe uma lista de remédios lá que toma. Quer dizer, nem entende que isso é um problema de saúde, né? Mas não, toma o meu remédio lá e tá tudo bem, não é um problema de saúde, né? Thaís, aí na sua área, o que o cardiopata precisa saber para fazer um tratamento nessa área da estética? Exatamente o que foi falado, né? Aqui também a gente realiza uma anamnese. E é importante dizer que um dos fatores de risco também da insuficiência cardíaca é a questão do sobrepeso, né? Tem muitos fatores de riscos ligados a isso, a diabetes, né? Geralmente, muitos clientes estão acima do peso e precisam realmente cuidar do emagrecimento, ter um estilo de vida modificado, atividade física, reeducação alimentar. Então, são fatores que influenciam também na ajuda e na melhora no controle dessa insuficiência. 12h20, aqui no programa Gente que Fala, estamos na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Mais um assunto aqui para os nossos especialistas. As doenças urológicas são comuns e nem sempre recebem a atenção necessária.
se não tratadas, porém podem se tornar graves. E as queixas têm sido mais comuns agora nesse período de teletrabalho, de home office, quando os hábitos estão alterados. E, para piorar, o tema é cercado de mitos que a gente vai tentar esclarecer a partir de agora com o Dr. Maurício Bruschini. Dr. Maurício, primeiramente, por que tem sido mais comuns nesse período de trabalho em casa, de home office, a infecção urinária? Na verdade, não é difícil dizer se é mais comum. Talvez as pessoas tenham percebido mais, mas uma coisa que a gente observa é que tem tido uma incidência um pouco maior de infecção urinária. Mas não seria dizer se é só por causa do home office ou por mudança de hábito. Na verdade, as pessoas em casa, trabalhando em casa, deveriam beber mais líquido, né? Porque o banheiro é fácil, o acesso é fácil, e elas acabam esquecendo, né? Ficam tão entretidas no trabalho, acabam não tomando muito líquido. E a gente sabe que o melhor método para prevenir infecção urinária é beber bastante líquido. Quando dá vontade de ir no banheiro, vai no banheiro, evitar segurar, né? Que são coisas que facilitam a infecção. E a infecção, como todos sabem, é muito mais comum nas mulheres, né? Do que nos homens. Não só por as mulheres, teoricamente, trabalham mais, né? Seguram mais a urina, mas também porque a uretra é mais curta, então é uma questão anatômica. Então, a facilidade do contato da região genital, a região anal com as suas bactérias, em relação à uretra é mais fácil. Outra alterações de pH, perto da menstruação, ou próprio corrimento, que pode facilitar essas infecções urinárias. Outras coisas também é o hábito intestinal, né? A gente tem que manter o hábito intestinal normal, né? Porque quem tem intestino preso, obstipado, tem mais chance também de ter infecção urinária. Então, esses são alguns dos fatores, e a gente sabe que a prevenção de infecção urinária é tomar muito líquido sempre, deu vontade, vai logo no banheiro. As mulheres, depois da relação sexual, têm que tentar fazer xixi para lavar a uretra, né? E evitar que as bactérias subam e entrem na bexiga. E assim, uma cistite, que é a infecção mais simples, aquela que você tem um ardor, vai toda hora no banheiro, às vezes tem até um pouco de sangue na urina. Quando ela não é bem tratada, ela pode evoluir para uma pielonefrite, que é uma infecção mais grave, que chega até o rim, e aí pode ter febre, pode ter mal-estar, dor lombar, e nesses casos, geralmente, tem que tomar um antibiótico endovenoso e até internar os pacientes. Então, nos primeiros sintomas de ardor para urinar ou ir muitas vezes ao banheiro, já procurar aumentar a quantidade de líquido e, se não melhorar, já procurar um médico logo para fazer um exame de urina. Nessa orientação, doutor Maurício, de beber bastante líquido, beber bastante água, muito se fala, olha, 2 litros por dia no mínimo. Isso é verdade, porque cada organismo certamente vai ter Tem um metabolismo relação diferente, diferente com o líquido, porque os rins vão trabalhar mais ou vão trabalhar menos, né? Como é que a gente define o nosso padrão individual? Com certeza. Aí foi baseado num trabalho antigo que fez esse número de 2 litros e é um número que ficou, mas não é isso para todo mundo. Por exemplo, uma pessoa que faz ginástica, corre todo dia, faz muita atividade física, tem que tomar mais do que uma pessoa sedentária. Tem pessoas que têm insuficiência cardíaca, não pode tomar tanto líquido, porque senão vai sobrecarregar o coração. Então, tem vários fatores que influenciam. Um dia mais quente, você tem que tomar mais líquido para você suar mais e sobra menos urina para o seu rim filtrar, entendeu? Então, acho que tem que variar tudo. No inverno, você toma um pouco menos de líquido, você sua menos, e você faz xixi numa quantidade um pouco maior. Então, são muitas variáveis envolvidas e a gente tem que prestar atenção. Um bom parâmetro é quando você vai no banheiro fazer xixi, xixi tem que estar mais para o claro. Nunca está aquele amarelo, amarelo escuro, amarelo carregado. Se tiver dessa cor, você já sabe que você está bebendo pouca água. Então, já fez um xixi escuro, sai do banheiro, já toma 2 copos d'água para melhorar isso daí. E a sede também, né? A sede é o sinal. Quando bate a sede é porque está faltando água. Então, a sede já é um sinal avançado que você está sem água, entendeu? Então, você nunca deve sentir sede. Teoricamente, você já tem que ir bebendo água ao longo do dia e não esperar vir a sede. Quando a sede vem é porque você já está começando a ficar desidratado. Os sintomas principais, doutor Maurício, da infecção urinária, quais são os indicativos de que, literalmente, o bicho pegou? Então, como é mais comum em mulheres, né, as mulheres preferem que vai fazer xixi arde, ou no final, ou no começo, ou durante toda a micção. Aquele xixi que ela vai toda hora no banheiro, acha que vai sair bastante, sai bem pouquinho, o intervalo fica pequeno entre uma urinada e outra. Às vezes ela não consegue nem segurar, dá vontade, tem que correr para o banheiro.
Em algumas mulheres pode aparecer um pouquinho de sangue, a urina ficar um pouco mais avermelhada, ou seja, tem várias, esses são os sintomas mais frequentes que a gente observa e os mais comuns. Segurar, como você destacou, segurar a urina muito tempo, eu estou trabalhando, não quero ir até o banheiro, segurar a urina é um perigo, isso pode levar a infecções, mas assim, em última instância, o que pode acontecer além de uma infecção urinária, segurar a urina? Então, na verdade, De para mais grave. a mulher segurar a urina, é assim, a urina fica parada na bexiga, as bactérias que estão ali vão conseguir subir, ficando bastante tempo ali dentro. Na urina, ela encontra algumas coisas que ela pode se proliferar e se desenvolver. Por isso, você urinando com mais frequência, você lava a bexiga e evita infecção. E no homem, quando você segura muito a urina, além do risco de infecção, que é menor no homem, né, porque a uretra do homem é mais comprida, pacientes mais idosos e com próstata aumentada, se você segurar muito, você pode entrar em retenção urinária, ou seja, a bexiga estica tanto, fica tão esticada que ela perde a força de contração e ele não consegue urinar. Ele começa a ter dor e a bexiga fica bem cheia e às vezes tem que ir para o pronto-socorro passar uma sonda, ou seja, segurar a urina não é bom para ninguém. E a questão da água ainda, né, doutora Paula, é fundamental para tudo, especialmente para a pele, né? Então, já que estamos falando da água, quais são as recomendações a partir da sua área? Então, a gente sempre recomenda, né, a história, os 2 litros ficaram cabalísticos, mas realmente existe essa variação de pessoa para pessoa, né? Se a pessoa pratica mais atividade física ou vai suar mais, a gente tem que fazer uma ingesta maior. E é uma das recomendações básicas para a gente, antes da gente pensar em hidratar a pele com creme, a gente tem que ter uma boa ingesta de água, né? Mas, na verdade, a água é boa para a saúde geral, não só da pele, né? A pele, a gente tem até outros artifícios, né? A gente consegue usar creme, consegue usar anti-rugas, consegue fazer procedimento. Mas a água é fundamental para uma boa qualidade de saúde e qualidade de pele também. E qualidade de procuração, né, doutora Lídia? Fluidifica o sangue, não é? Então, depende da cardiopatia, e o Dr. Maurício Sim. já até frisou isso, né? Isso é um dos grandes dogmas para nós, né? Esse coração, quando ele tem insuficiência cardíaca, ele efetivamente tem dificuldade de ciclar com grandes volumes de água. Então, talvez alguns pacientes que têm essa recomendação de tomar menos água são os pacientes que têm insuficiência cardíaca. Ela, nesse momento, ela vem sendo questionada sobre a quantidade exata que nós podemos recomendar para os pacientes, mas efetivamente 1,5 litro ao máximo, e alguns pacientes precisam de menos do que isso. Com essa insuficiência do coração, é muito mais difícil que você tenha uma boa condição de efetivamente, de uma certa maneira, mandar esse sangue para o rim, numa linguagem mais leiga, né? Você realmente filtrar esse sangue de forma renal e ele acaba sobrecarregando o pulmão com esse líquido e começando a piorar a falta de ar. Mas é só importante frisar que até além da água, no que se refere à urologia, infecções urinárias acabam por descompensar os nossos pacientes desse. Existem muitos pacientes que internam por piora da insuficiência cardíaca porque tem uma infecção subjacente que não foi vista. E aí o caso da infecção urinária é um caso clássico, porque o paciente ele tolera, ele se adapta, ele minimiza o sintoma e ele acaba sendo importante o suficiente para que ele se torne sistêmico, ou seja, para que ele atinja o corpo todo e ele acaba levando um cardiopata à descompensação. Então, realmente é um grande sinal de alerta, é um grande ponto de atenção para os pacientes cardiopatas. Muito bem, passando aqui para mais um assunto, minha gente, 12h29 aqui no programa Gente que Fala, as inúmeras preocupações desse difícil ano de 2020 causaram uma onda de estresse em todo o país, impactando diretamente na saúde física e mental das pessoas. E um dos sinais físicos mais evidentes, mais notórios, é a perda excessiva de cabelo, agravada pela falta de vitaminas, cada vez mais comum na vida moderna. Para evitar o problema, especialistas recomendam o uso de nutracêuticos, que são capazes de repor no folículo piloso os nutrientes e os aminoácidos que o corpo redirecionou para outras partes. Doutora Paula Voltarelli, primeiramente, esse nome diferente que eu li aqui, nutracêuticos, o que são esses medicamentos? Então, na verdade, não é medicamento, né? Nutracêutico é um suplemento alimentar. Ele é a base de vitaminas, aminoácidos, minerais que você tem na alimentação, mas a ideia é você suplementar, né? Como às vezes a gente nem sempre tem uma dieta balanceada, você nem sempre vai adquirir todas as necessidades da dieta, a gente pode, sim, fazer uso de um suplemento para você alcançar essa, né, a IDR, a dose que a gente precisa diariamente,
ou tem alguns nutracêuticos que têm um fim específico, né? Por exemplo, esses que são para tratar a queda de cabelo, eles normalmente são feitos, são feitos de uma composição específica para o folículo, né? São os nutrientes que o folículo precisa para fazer um fio mais forte. A gente tem visto muito agora na quarentena que aumentou muito a queixa de queda de cabelo. E por quê? Então, tem alguns fatores que a gente consegue observar, né? Primeiro, sem dúvida, é o estresse, né? O estresse porque assim, queda de cabelo tem vários diagnósticos possíveis e tem várias causas possíveis. Mas o estresse pode funcionar como um gatilho, né? Um estresse crônico, você aumenta o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, e ele pode ser uma das causas de acelerar o ciclo capilar. Então, você vai ter uma percepção de queda maior do que o teu normal. Além disso, o fio, na verdade, ele é feito de proteína, né? Então, o principal, assim como a saúde geral, né, de qualidade de vida, de não só manejar o estresse, mas atividade física, dieta, como você dorme, né? Todos os seus hábitos. Agora, na quarentena, as pessoas mudaram muito os hábitos, né? Além do estresse, as pessoas aumentaram o consumo de bebida alcoólica, a maior parte das pessoas diminuiu a quantidade de atividade física, está comendo pior. Então, isso tudo pode interferir e acelerar esse ciclo e você vê uma queda aumentada. Além disso, né, não só pela dieta, né, mas além disso, tem o fato de você estar em casa o dia inteiro, né? Então, é diferente, às vezes, de você sair, trabalhar e vai para lá e vai para cá, e chega no final do dia, a percepção de queda normalmente a gente tem na hora que a gente traumatiza, né, o fio. Ou a gente penteia, ou a gente lava, ou nos homens, principalmente na hora que acorda e tem um pouco de fio no travesseiro. Né? Então, a hora que você está em casa e você fica vendo o fio cair o dia inteiro, você às vezes tem a percepção que está caindo mais do que realmente está. Essa coisa da percepção, tem um velho comercial de produto, acho que esse produto não existe mais, se existe, acho que também não é do seu tempo. Viu? É um negócio antigo. Dizia assim o comercial, o primeiro aviso é uma coceirinha. É isso, você percebe que o cabelo está caindo quando começa a coçar a cabeça. Então, não, porque a gente pode ter vários tipos de queda de cabelo que você não precisa ter coceira, tá? Mas uma das causas de queda de cabelo pode sim ser o aumento da oleosidade, tá? E o estresse pode fazer aumentar a oleosidade, a falta de lavagem adequada do cabelo pode aumentar a oleosidade, esse período mais seco também pode aumentar um pouco a oleosidade, e a oleosidade pode levar a caspa, que são aquela descamação branca que algumas pessoas têm, ou às vezes mesmo sem ter a caspa, você normalmente tem uma coceira. E isso pode levar ao aumento da queda. Por isso que normalmente quem tem caspa, quem tem oleosidade, às vezes associa a queda, né? A história da coceirinha antes da queda. Acabei de ver aqui na imagem que o Dr. Maurício coçou a cabeça. Senti a coceirinha aqui, o cabelo está caindo mais, né? Verdade. Inclusive, até comentando que é um dos remédios que usa para queda de cabelo, que é a finasterida, né? A gente usa em dermatologia a dose de 1 miligrama, para próstata a gente usa a dose de 5 miligramas, ou seja, os pacientes mais idosos, prostáticos, eles acabam ficando com o cabelo maior, né? Isso é uma vantagem. Essa é uma vantagem. Essa história da finasterida é interessante, né? Porque tudo começou com essa substância em 5 miligramas para tratamento da próstata e se descobriu que quem fazia uso dessa substância para esse tipo de tratamento via o cabelo crescente. Então, foi tudo a partir daí, é isso? É, isso mesmo. E é um remédio que é um remédio já que tem 20 anos aí no mercado, um remédio bem eficiente e diminuiu o número de cirurgias, né? Porque ela reduz o tamanho da próstata em até 20%, evita sangramentos, e mesmo que o paciente tenha que ser operado, ele que está tomando finasterida, a redução do tamanho facilita a cirurgia. Disfunção sexual a partir da finasterida é tabu ou é fato? Na verdade, o que acontece numa pequena porcentagem, que na bula você vai ler entre 8% e 10%, é uma redução da libido. A libido seria a vontade, né? Mas em relação à ereção em si, isso não é. Mas é que o paciente lendo a bula, você falando para ele, ele acaba associando e acaba sentindo coisas que provavelmente nem sentiria se você não tivesse comentado, né? Então, acaba tendo um pouco a mais do que na verdade acontece. O chamado sugestionamento. Efeito nocebo, né, que a gente chama. Nocebo. Doutora Paula, então, voltando à questão lá dos nutracêuticos, que são esses suplementos, um trabalho feito a partir desses suplementos é um bom caminho para a solução da queda do cabelo.
Então, o ideal, lógico, que é sempre procurar um médico dermatologista para a gente conseguir diagnosticar e ver qual é a causa, né? Esse tipo de queda, que normalmente é por estresse, que se chama eflúvio telógeno, a gente acaba tratando com o uso de nutracêuticos, que vão dar esse suporte para o folículo, vai conseguir voltar esse ciclo que estava acelerado para o estágio normal, né? E isso demora, às vezes, até 4 meses para acontecer, né? E você dá mais força para o fio. Então, você acaba ajudando em várias, até outras patologias de cabelo, né? É interessante, sim. Thaís Mugani, na sua área, o que tem à disposição para quem está perdendo os fios? Tem muita procura para o seu trabalho, hein? Sim, bastante, né? Depois de ser avaliado aqui pela dermatologista, a gente indica não só os nutracêuticos, mas também intradermoterapia, que são aplicações, né, no couro cabeludo, são pápulas que a gente faz bem subcutânea, que são aminoácidos, são substâncias naturais que auxiliam no crescimento, hidratação, fortalecimento do cabelo e tem resultados incríveis, né? É claro que é muito importante essa avaliação dermatológica para identificar que tipo, né, de alopécia, se o motivo a causa da queda, né, porque pode ser vários, tem vários fatores ligados ao intestino, falta de vitaminas, estresse, né, a gente vê muito isso aqui na clínica. Então, identificado o que o cliente, qual é o motivo da queda, existem vários outros procedimentos, shampoos também, que auxiliam também a ativação, né, local, oxigenação. Então, é importante saber a causa e tem vários tratamentos estéticos que ajudam, sim, no crescimento e fortalecimento. Todo mundo fala de estresse, não é, Thaís? O que é o estresse? Porque parece que já virou um estado de espírito. Hoje eu estou estressado sempre. Né? O que é o estresse? Como é que a gente identifica se está estressado? Olha, a gente identifica muito o estresse ligado à ansiedade, né? Hoje as pessoas estão muito mais ansiosas, né? Essa era fast food, dessa questão de tudo tem que ser muito rápido, acabam deixando as pessoas mais ansiosas, né? E a ansiedade aumenta, né, o cortisol, isso pode causar, por exemplo, queda de cabelo e outros fatores também metabólicos que podem atrapalhar. Então, eu atribuo muito o estresse à ansiedade. Então, hoje em dia, a gente tem muitos recursos, né, como a meditação, yoga, própria terapia, né, com psicólogos, tudo isso pode auxiliar. Eu aconselho todo mundo a fazer terapia, porque terapia auxilia muito em vários fatores e também, principalmente, na ansiedade e no estresse. Uma boa conta bancária também resolve. Não é, não? Pessoal, 12h38 agora, você acompanha o programa Gente que Fala, estamos na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos e nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Um novo tratamento para o rejuvenescimento chegou ao Brasil, prometendo uma rápida renovação celular da pele, além de reduzir rugas, manchas, linhas de expressão e proporcionar o chamado efeito glow. Glow tem a ver com iluminar, né? Então é um efeito de iluminação. A técnica conhecida como Reborn Slim é a queridinha de celebridades como a Kim Kardashian e consiste na utilização de bioplacenta bovina para combater o envelhecimento e promover o rejuvenescimento. O que é essa bioplacenta bovina, Thaís? Então, a bioplacenta já é utilizada há muitos anos nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil, foi aprovado pela Anvisa esse ano, em janeiro. E a bioplacenta são retiradas células-tronco no 3º mês da gestação bovina. Elas são separadas, esterilizadas, para virar realmente um cosmético, né? E a célula-tronco, ela tem um poder, né, de regeneração de outras células, né? Então, a gente sabe que o envelhecimento, poluição, tantos fatores aí fazem com que a pele, né, essas células sejam danificadas, oxidadas, e a célula-tronco, ela vem para realmente trazer, renovar essas células e também estimular a colágeno e elastina, que outras fibras colágenas e elásticas venham aparecer nessa pele, né? Ser estimuladas nessa pele e trazer o rejuvenescimento. Essa técnica é muito utilizada nos Estados Unidos por essas artistas, Beyoncé, Kim Kardashian, elas utilizam há muitos anos e a gente realmente tem comprovações assim, incríveis com testes empíricos que nós fizemos durante janeiro até agora, até junho,
com resultados de clareamento, atenuando marcas de expressão, hidratação, que é muito importante, e controle de acne. Então, ela tem resultados muito, muito, muito satisfatórios. E esse chamado efeito glow, glow é brilho, né? Brilhar, brilho. Então é efeito brilho, efeito iluminação. Isso é o que se busca? É a bola da vez agora? Exato, exato. A gente costuma falar que é o brilho das estrelas, né? Porque geralmente as pessoas, elas infelizmente não têm o hábito de hidratar a pele, passar protetor solar, e tudo isso vai deixando a pele desvitalizada, né? Uma pele desidratada. Então, o efeito glow não é só um efeito de brilho, né? Além do tratamento que é feito com a bioplacenta, ele, como consequência, ele dá o efeito glow, que é esse efeito da pele viçosa, bonita, bem tratada. Então, principalmente as mulheres, elas gostam muito, né? A gente gosta muito de usar maquiagem, isso facilita também, porque deixa a maquiagem mais bonita, com uma duração maior, além de ser terapêutico, né? De estar tratando a pele. Os produtos para pele, a orientação é com quem? É com você, esteticista, ou é com a doutora Paula, dermatologista? Quem faz cada parte? Então, aqui na clínica, por exemplo, quando a gente tem protocolos para acne, né? Então, a gente trata aqui com esteticista, né? Limpeza de pele, os protocolos para controle de acne, mas quando a gente vê que tem uma acne grau 2, 3, ou que tem outras questões, como ovário policístico, enfim, outras questões patológicas, a gente sim encaminha para dermatologista para que ela possa identificar a fundo. Porque não adianta a gente tratar só a questão, né, a acne, mas a gente tem que entender o porquê. Então, a associação da dermatologia é muito importante para que possa identificar a causa e, assim, tratar de forma efetiva. Doutora Paula, e aí no consultório, como é que sai a orientação sobre o que usar para a pele? Então, normalmente, a Thaís falou bem, a gente, na verdade, as áreas são complementares, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Os procedimentos estéticos, hoje existe uma gama de procedimentos, né? Normalmente, quando o paciente vem, a gente adequa o tratamento, sempre pensando primeiro em saúde, em controlar a doença, em tratar a doença. Então, acne é uma doença, apesar de ter um comprometimento estético. E aí, a gente, como tem todo um cuidado, tem todo medicações para ele usar, às vezes, via oral ou tratamento em casa para usar com tópicos. E a gente parte para a parte dos procedimentos, que aí tem alguns procedimentos que são realizados com o dermatologista, alguns que são com o esteticista. Né? Mas isso varia muito, os tratamentos de casa variam muito de pele para pele. Olha, pessoal, perguntas da nossa audiência, 12h43 agora. Você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740, aqui em São Paulo, no litoral em Santos pela Rádio Universal AM 810 e nas redes sociais, Instagram, Facebook e no YouTube. E por falar em YouTube, a Juliana Rocha está com a gente no nosso canal. Ela pergunta, doutor Maurício, crianças podem ter infecção urinária? Quais os sintomas que devemos observar no caso delas, no caso das crianças pequenas, que ainda não sabem explicar direito o que sentem? Pergunta da Juliana Rocha. Infecção urinária acontece em crianças, mais nas crianças do sexo feminino. Às vezes é difícil o diagnóstico, mas antes de 1 ano, normalmente você tem alterações de desenvolvimento, uma febre que não está muito bem explicada, e aí você tem que investigar. Se você não descobre nenhuma outra causa, tem que fazer exame de urina, fazer ultrassom, porque às vezes as crianças têm malformações. Crianças um pouquinho maiores que já falam, normalmente você percebe que elas correm para ir no banheiro ou reclamam que arde um pouquinho, e sempre mais comum a infecção nas meninas e menos comum nos meninos. Mas acontece em crianças, realmente é um pouco mais difícil o diagnóstico, principalmente nas menores de 1 ano de idade. Olha, o Jaime, seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, zona oeste aqui da capital, pergunta para a doutora Lídia. Doutora Lídia, ele quer saber o seguinte, a reposição hormonal pode causar problemas cardíacos?
No caso de reposição hormonal nas mulheres, nós temos algumas pacientes que têm uma incidência maior de evento cardiovascular, mas na verdade não precisa nem ser a reposição hormonal. A gente sabe que a pílula tem um efeito pró-trombótico em algumas pacientes, principalmente associado ao cigarro. A reposição hormonal ela vem sendo questionada ao longo do tempo sobre se ela deve ser utilizada ou não, qual é o risco de se repor, tudo mais. Mas isso tem muito a ver com os antecedentes pessoais desse paciente, se ele tem alguma trombofilia, ou seja, se ele tem alguma outra doença de coagulação, como é que é o comportamento cardiovascular do ponto de vista de aterosclerose dessa paciente, para que aí sim você individualize o caso. Eu não vejo que a gente deva dizer não ou sim para todos os casos, e sim que você precisa analisar junto ao ginecologista se vale a pena sim ou não a reposição hormonal caso a caso, sem comentar o risco de câncer. Em relação aos homens, talvez ele tenha É. perguntado, a reposição de testosterona é uma coisa que a gente costuma fazer e normalmente até melhora o corpo como um todo, né? Porque ela aumenta a massa muscular, aumenta a disposição. Então, pacientes que têm testosterona baixa, normalmente a gente faz uma reposição e ela é até benéfica para o organismo como um todo, inclusive talvez até na parte cardíaca. A doutora Lídia pode comentar. A gente tem pouco estudo com testosterona, mas a gente tem uns estudos bem interessantes até em ambiente de UTI com testosterona, sabe, Maurício? Então, assim, a reposição está adequada, a suplementação sem a deficiência, que é um problema para nós, e isso vem junto, em geral, no kit, né, de drogas para você ganhar massa muscular. Sim, isso é um problema, Mas quando bem indicada, eu acho que faz bem, né? Vai bem, exatamente. Bem indicada, ela não tem risco, mas ela tem que estar associada à deficiência, né? Sim, doutora Lídia, me chamou a atenção uma fala sua anteriormente. A reposição hormonal tem um efeito pró-trombótico nas mulheres que fumam? Então, as antigas tinham hormônios sintéticos, eles tinham antigamente uma associação com eventos pró-trombóticos. A gente tem mudado um pouco a história com as novas pesquisas, até porque a gente tem aprendido exatamente a modular essa questão. Então, eu acho que, assim, nesse momento, se o paciente não tem antecedentes, nada disso não é um problema. Por isso que eu acho que vale a pena a individualização caso a caso, né? Você precisa entender como é o paciente. Nós estamos tendo uma grande quantidade de mulheres diagnosticadas com trombofilias, tudo mais, então isso muda muito a nossa contextualização do que acontecia antes com os hormônios. A gente não sabe se a gente estava pisando num terreno perigoso ou se, na verdade, num terreno desconhecido. Não, eu fiz essa pergunta porque já existe, claro, a grande preocupação em relação à reposição hormonal quanto ao risco de câncer. Mas não existe, então, ou existe um risco da reposição hormonal em relação à trombose. Pode haver trombose com reposição hormonal? Sim, pode. Em especial pacientes que já tiveram antecedentes. É importante dizer isso. Da mesma forma como a gente comentou sobre a reposição hormonal às cegas, sem saber se você tem deficiência de testosterona ou não, no caso dos homens, né? Não. Você precisa adequar o risco do paciente, a história prévia, a história de trombofilia com a reposição. A reposição não desencadearia uma trombose, como, por exemplo, o que acontece muitas vezes com o anticoncepcional? Muito menos incidente do que com a pílula, mas a pílula também ela precisa estar associada a uma história ou da trombofilia ou cigarro, por exemplo. Eu acho que isso vale como um grande alerta. Pílula e cigarro não combinaram. Aqui a gente também tem mais ou menos essas máximas para reposição hormonal. Thaís, a Marina, no bairro de Pinheiros, zona oeste aqui de São Paulo também, pergunta quais são os seus conselhos para cuidar da pele do rosto após o uso contínuo de máscaras durante o dia. Boa pergunta. Eu só não entendi, conforme o uso do quê? Ela quer conselhos para cuidar da pele do rosto após o uso contínuo das máscaras durante o dia. A pessoa fica o dia inteiro de máscara por conta da proteção e como é que cuida do rosto depois? Uma coisa que eu aconselho muito aqui na clínica é a questão do sabonete, né? Tem muitas pessoas que passam o sabonete do corpo no rosto. E o sabonete do corpo não foi feito para utilizar no rosto. É importante identificar se a pele é oleosa, mista, seca e utilizar um sabonete para a região do rosto. A gente tem hoje no mercado dermocosméticos aí com várias opções. Então é importante isso. Outra questão também é a hidratação,
porque a desidratação da pele ela pode estar ligada também à acne, né? Tem muitas pessoas que pensam só em secar a acne, só que a oleosidade, né, o sebo é uma proteção da pele. Então, existe o efeito rebote. Se a gente tira muito a oleosidade da pele, ele produz mais sebo e mais acne. Então, é importante hidratar também com o produto certo. A nossa dermatologista aí pode ajudar bastante, né, numa consulta para poder identificar qual é o tipo da pele, o hidratante ideal e o protetor solar, né? O protetor solar, mesmo com máscara, deve ser utilizado todos os dias. Doutora Paula, coitado de nós homens, né, que a gente usa o shampoo para o cabelo, para o rosto, para o corpo, a gente usa para lavar a louça e o carro também, né? Então, doutora Paula, o Marcelo Vogel está com a gente no Instagram. Marcelo pergunta o seguinte, obrigado, Marcelo, aqui pela pergunta. A sua opinião, doutora Paula, sobre tratamentos capilares pela LED terapia com o uso de bonés e outros equipamentos com luzes? Então, é interessante, tá? O LED, na verdade, tem alguns equipamentos para você usar em casa, tá? Ou um capacete, ou um boné, que tem vários dispositivos que emitem uma luz, né? Qual que é a ideia? Você não vai conseguir um resultado, você vai ficar cabeludo só usando LED, né? Mas a ideia é você fazer um tratamento crônico, você poderia fazer até ou todos os dias ou 3 vezes por semana, e essa luz, a gente tem uma composição certa, né, de intensidade, ela consegue fazer um efeito anti-inflamatório no teu couro cabeludo e melhorar ele dá uma vasodilatação, ele melhora a circulação de sangue. Então isso a longo prazo ajuda um pouco a repilar. Então normalmente a gente não usa sozinho, a gente usa associado com os tratamentos em consultório, seja com finasterida oral, seja com as intradermoterapias, ou tem outros tratamentos até de microagulhamento, de MMP, né? Mas a ideia é sempre a gente estar estimulando esse folículo, né? Para quem tem alopecia androgenética, que é a calvície, principalmente os homens, né? Que vão perdendo ao longo do tempo, esse folículo vai afinando. A gente vai perdendo alguns folículos, eles vão morrendo. E o couro cabeludo, né, você vai diminuindo a densidade de folículo e esse fio o folículo vai miniaturizando, ele vai ficando com um fio bem fininho. Então você dá um estímulo, seja com intradermoterapia, seja com LED, você consegue meio que reativar esse folículo e voltar a crescer um fio de qualidade. Você quer complementar, Paula? Aquela pergunta anterior da Thaís, que a Thaís falou, que a Marina de Pinheiros perguntou, os conselhos para cuidar da pele do rosto depois do uso da máscara? Tá. Na verdade, não muda tanto pelo uso da máscara. O que a gente tem visto com o uso da máscara é piora de algumas, assim, para quem tem pele sensível, para quem tem acne, para quem tem rosácea, tem piorado o uso da máscara, porque você faz uma oclusão, né? Então, a gente às vezes intensifica um pouco o tratamento, né? O que a Thaís falou tem completa razão. Na verdade, acne, as pessoas têm um mito de que você precisa ressecar a pele, né? Porque você precisa tirar a oleosidade. Quando, na verdade, a acne não vem só da oleosidade. A oleosidade é um dos pilares que a gente acaba tratando, mas tem até alguns estudos mais novos que mostram que mesmo paciente com acne, você tem que hidratar. Porque você ressecar a pele, deixar uma pele desidratada, você piora a função de barreira da pele e você piora a acne. A questão é que a gente vai hidratar com um produto adequado para a pele dele, né? Então, a gente tem ficado mais atento a esses pacientes que têm acne e rosácea, porque eles pioraram muito com o abafamento da máscara, né? O principal seria hidratar, né? Não conhecendo a pele dela, o principal, tirou a máscara a hora que você chega em casa, né? Tira o máximo, né? O mais rápido possível, a hora que você puder, e hidrata a pele. Doutora Lídia, Ana Maria Couto, nossa audiência no Facebook, ela pergunta como uma pessoa se torna hipertensa. Ela sempre será hipertensa? Não há uma cura, apenas o controle? Então, isso é uma pergunta bem interessante, porque primeiro ela se torna hipertensa, ela não fica por um tempo, porque hipertensão não tem cura. Quando você me perguntou sobre adesão a tratamento, doentes que somem, doentes que desistem, eu até citei hipertensão, porque como ela tem muito pouco de sintomas, os pacientes tendem a subestimar ou quando percebem que o seu nível de pressão melhorou, suspender a medicação. Então, assim, a pessoa se torna efetivamente hipertensa, infelizmente ela ativa diversos mecanismos, e esses mecanismos, em 95% dos casos, são hereditários, ou seja, ela nasce com esta tendência a ser hipertenso, e ela ativa isso ao longo da vida. Obviamente, o fato da pessoa ter digamos assim, os cuidados com sua saúde piores, ou seja, obesidade,
a própria dieta, o estresse que a gente comentou, que para nós da cardiologia o estresse é uma manutenção contínua de várias catecolaminas, que são as adrenalinas sustentadamente, e um estado meio inflamatório. Todas essas coisas, tudo que você faz ao longo da vida, em algum momento vai ativar esse gatilho, mas você vem com o sistema pronto para ser hipertenso, você traz isso na sua genética. Só 5% ou menos dos casos de hipertensão vêm de outras situações, que podem ser doenças renais, doenças de tireoide, alguns medicamentos, tudo mais, mas isso é só 5%, os outros 95% são hereditários. Temos aqui ainda alguns minutos e um assunto importante ainda para a gente tratar aqui da nossa pauta. Doutor Maurício, São Paulo vai fazer campanha por vacinas atrasadas, aqui nessa questão da volta às aulas. O problema é que o índice de vacinação de crianças despencou durante a pandemia e o governo paulista anunciou que vai aproveitar o início da campanha de vacinação contra a polio no mês que vem, em outubro, para tentar regularizar o calendário vacinal. O que está acontecendo? Foi só a pandemia que fez essa redução? Aí as pessoas estão despreocupadas com a questão da vacinação? O que está acontecendo? A pandemia ajudou muito, né? Mas já tinha muita gente acomodada, né? Porque tinha doenças que as pessoas nem conheciam mais ou nem sabiam que existiam e acham que não vai ter mais. Tu é que esse surto de sarampo que teve recentemente, que veio da Venezuela, pegou muita gente desprevenida. Por isso que teve um aumento do número de casos, que muita gente tinha deixado de tomar a vacina contra o sarampo. Então, é fundamental a gente vacinar todas as crianças antes de voltar para a escola, senão elas vão tomar, sei lá, a vacina do Covid quando sair e vão pegar outras doenças, né? Porque na escola não se vai pegar só Covid, tem outras doenças até piores. Deixa eu pegar a observação aqui da doutora Lídia também, porque esse é um assunto paulista, é uma preocupação aqui do governo paulista. Aí o governo paranaense também está com esse olhar, doutora Lídia? Também, na verdade, nós tivemos no começo da pandemia um rastreamento de uma coisa que não é sazonal, mas assim, nós sabemos que nós temos convivido com isso ao longo dos anos, que é dengue. Então, nós tivemos a exacerbação de diversas doenças agora durante a pandemia. Algumas delas têm vacina, algumas não. O sarampo também. A nossa entrada de inverno, ela teve um aumento dos casos de sarampo aqui, e foi o que o Dr. Maurício falou. As pessoas estavam muito tranquilas porque elas optaram por não vacinar, mas todos em torno delas estavam vacinados. Nesse momento, nós estamos tendo uma inversão. As pessoas estão, literalmente, muitas pessoas sem vacina, muitas pessoas com, mas eu não consigo fazer esse isolamento de perímetro, né, com muitas pessoas vacinadas. O governo do Paraná, sim, ele tem intensificado a campanha de vacinação durante a pandemia, mas o próprio momento pandêmico não facilitou e aqui nós não estamos ainda voltando às aulas. Nós entramos na Covid atrasados. Na verdade, o Paraná entrou na curva de ascensão da Covid atrasado em relação a São Paulo. Doutora Lídia está com a palavra. Vamos para o nosso encerramento. O tempo do programa já está se esgotando. Sua orientação, sua palavra final, doutora. Então, basicamente, só a lembrança de que, independente do nosso momento de quarentena, é importante cuidar da saúde do coração, enfim, continuar atento. Infelizmente, não há como escolher qual doença você vai ter, então tente minimizar, pelo menos, as doenças que você já sabe que tem. Doutora Paula, sua palavra final? Eu concordo super com a doutora Lídia. Eu acho que tem muita doença que a gente não escolhe ter, né? Tem muita coisa que é determinada geneticamente. Então, acho que aquilo que a gente tem ao nosso alcance, né? Para ter qualidade de vida, ter dieta, ter hábitos saudáveis, de atividade física, de controle, tudo que você puder para garantir uma boa saúde é válido. Thaís Mugani, sua palavra final? Quero agradecer por ter participado e também falar para as pessoas, afirmar, né, a questão da saúde. É muito importante estar cuidando e dizer que estética não é só pele, né? Estética é saúde, é bem-estar físico, emocional. Então, que todos possam cuidar da sua saúde nesse momento e todos os dias. Doutor Maurício, você encerra. A chave está com você. Muito obrigado pela participação e realmente é o que foi falado. Os pacientes não podem ter medo da Covid e deixar as outras doenças evoluírem, que pode ter tumor, pode ter doenças mais graves e você pode estar perdendo a oportunidade de tratar uma doença que é curável. Muito bem, gente. O programa A Gente Fala de hoje chega ao seu final. Hoje falamos aqui com os nossos especialistas sobre saúde, sobre bem-estar, sobre
comportamento, a médica dermatologista doutora Paula Voltarelli, a cardiologista doutora Lídia Gitinski Moura, diretamente do Paraná, conversando com a gente, a esteticista e cosmetóloga Thaís Mugani e o urologista doutor Maurício Bruschini Rodrigues Neto. E na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha e do outro lado o Gente que Fala. Você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Até amanhã.